essa entrevista, o presidente voltou mais uma vez a adiar a suposta colheita que o povo brasileiro fará durante o governo petista. Agora, Piotr, Augusto, Ana, Silvia, ficou para o segundo semestre de 2025. A colheita. O PAC, entre você preparar o PAC e ele começar a fazer a primeira obra, leva tempo. Porque você tem que conversar com governadores, você tem que conversar com o prefeito, você depois precisa fazer, sabe, a licitação, você tem que fazer a escolha das prefeituras, é um processo. E eu dizer para o Pimenta é o seguinte, o ano da colheita será a partir do segundo semestre de 2025, porque tudo está plantado. Só para a gente retomar que não é o primeiro adiamento da colheita, desde 2013, quando voltou ao governo... Como é bonito o bem pronunciado. Assim. Desde 2023, então, o presidente Lula tem feito promessas aí sobre a possível colheita, sobre a melhora de vida dos brasileiros. Paula, tá definido. Eu digo que o ano de 2023, Mário, foi um ano que a gente arou a terra, que a gente, sabe, jogou adubo, que a gente jogou semente, que a gente cobriu a semente, e agora esse ano de 2024 é o ano que a gente quer colher. É o ano da colheita daquilo que a gente plantou em 2023 e eu estou na expectativa de colher mais desenvolvimento, de colher mais emprego, de colher melhor saúde, de colher, sabe, mais educação, de colher mais investimento em cultura, mais investimento em tudo que pode significar melhoria do povo brasileiro. Este ano é o ano da colheita. Nós plantamos o ano passado, carpinamos a terra, adubamos a terra, colocamos as sementes e este ano nós vamos viajar o Brasil inteiro para anunciar as colheitas que o povo precisa para melhorar a qualidade de vida. Nós temos muita coisa para fazer, Eu tenho dito, Eduardo, que acabou no meu mandato a época de plantio. Nós já fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer para consertar o que a gente recebeu e para plantar o que a gente tem que entregar. Então, a partir do dia 1º de janeiro, Eduardo, aqui, a gente não tem mais nenhum projeto novo. A gente só tem de fazer colheita naquilo que foi plantado. E eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora, 2025 é ano da colheita. Agora nós vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. E as coisas vão acontecer nesse país. E é por isso que eu digo para todo mundo que este ano é o ano mais importante do governo, porque é o ano em que a gente começa a grande colheita de tudo que foi plantado em 2023 e 2024. Quantas vezes? Ai, olha, recordar... Quantas vezes? Olha, eu anotei aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes aqui. Seis com essa de hoje. E os caras ouvem com o semblante sério ainda, e aplaudem. A única coisa que ele colheu não, ele arrancou e jogou fora foi o I, da palavra colheita. É colheita, colheita, é pobre palavra, colheita, a colheita. Acabou o plantio, agora é colheita. Colher o quê? Colher o quê? A gente me dá uma entrevista, sobre a entrevista só um comentário à margem, aqui de leve. No Brasil a gente vê conversões muito mais espantosas que a da estrada de Damasco, né? Do apóstolo Paulo. Porque é muito mais corajosa. Né, que acabamos de ver. Seguro. Maior que a do Alckmin. Maior que a do Alckmin. Você muda completamente de ideia para ficar completamente errado. Isso é uma coisa fabulosa e precisa ter coragem para isso. Isso precisa ter coragem. Aquela coragem, né, da frase do Perón. Todo mundo tem medo. Agora, covarde é o que tem muito medo e nenhuma vergonha na cara. Né? É isso aí. Bom, o Lula está falando em dólares ainda. Ele não quer o dólar, que se tornou como é que é o nome técnico da moeda que é a referência, né, monetária.
A referência monetária, né? O dólar é a âncora disso tudo. Isso aí aconteceu em 45, 44, né? 45, no acordo de Bretton Woods, do qual participaram mais de 50 países, inclusive o Brasil. Inclusive o Brasil. A mudança, antes eles bancavam com ouro, né? Depois, isso aí foi dispensado pela força do dólar, né? Pela musculatura do dólar. Não precisa garantir, não, com barras de ouro, tá tudo lá. Criar moedas, o euro foi criado, não tem problema. Junta aí o Mercosul e cria uma moeda qualquer, se num momento de distração do Milei, se o Milei topar alguma conversa com ele, faça isso. Agora, ele quer o quê com isso aí? Imagine se todos tivessem as informações que temos, né? Se todos os que lidam com a economia em outros países tivessem vivido no Brasil que nós conhecemos, você ter como referência uma moeda fixada aí pelo Lula e administrada pela Dilma Rousseff. Isso é realmente o preâmbulo do fim do mundo. E ele fica falando isso aí nesta entrevista, que pode se resumir isso. Agora chegou a hora da colheita. Será? É. Agora, Augusto, uma pessoa que não consegue falar colheita vai saber o que é o acordo de Bretton Woods? Nem imagino. Nem imagino. Piotr, essa sequência realmente escancara assim, a mentira do presidente. Olha, a gente vai fazer o corte, você que está acompanhando Sem Filtro, porque isso é para viralizar nas redes sociais. Porque uma atrás da outra são 6 sequências de mentiras. E a sensação que dá que o Lula, na fase analógica, lá em 2003, o plantio tá feio. Ele falava as bravatas e as pessoas até esqueciam porque não tinha tanto recurso tecnológico, redes sociais. Bem lembrado, Agora, rapidamente, a gente escancara a farsa. Tá aí. Ele está prometendo Tem mais uma que o Silvio é testemunha do meu empenho. Eu quero saber dessa carta aí que ele disse que escreveu, porque eu tenho toda a obra escrita do Lula. São 4 bilhetes. 4. Um tem anotações e números, palavras, que você não entende direito. O melhor é o bilhete para o sobrinho. Que, olha, o sobrinho devia ter... É como você ler um bilhete escrito por um garoto de 3 anos de idade, no jardim da infância, uma coisa desse tipo. Certo, Silvio? Então, ele falar em escrever é como quando ele dizia. Aí eu acordei invocado e liguei, Bush. Mas o que é isso? Ele fala inglês, por acaso? É a Davi Euclides. Não é? É, exatamente isso. Ele não saiu do Sindicato dos Metalúrgicos da Davi Euclides até hoje, né? Quer dizer, se de fato houve a carta, seria a 5ª contribuição literária à obra dele, é isso? A 5ª, lá atrás. Se de fato houve, a gente não sabe... As 4 eu tenho. Tá bom. Acho que o Augusto se referia à reserva de valor internacional, o dólar, né? No lugar do ouro. Tá. Isso aí. A expressão acho que é essa, mas vamos lá. Isso. Primeiramente, o Lula disse que não guarda mágoa de ninguém, menos do Sérgio Moro, porque ele deu uma entrevista no Palácio do Planalto, exatamente, logo no começo do mandato, e disse qual era a conversa que ele tinha com os carcereiros da Polícia Federal. Dizendo que ele ia, todo mundo sabe o palavrão que ele falou, depois não publica esse palavrão, enfim, em relação ao Sérgio Moro. Que ele queria, obviamente, ferrar o Sérgio Moro. Foi bem pior do que isso, claro, no linguajar do Lula. E ele insiste nessa questão do dólar. Ele foi desautorizado publicamente pela Índia, pela China e pela Rússia. Os 3. Vamos lá, BRICS de verdade. O S é a África do Sul, mas não conta muito. O BRIC é exatamente Brasil, Rússia, Índia e China. Ou seja, os originais da expressão que veio do mundo econômico, da promessa de desenvolvimento no mundo e tudo mais, de novas nações, de emergentes poderosos economicamente e tudo mais, daí que vem a expressão BRIC. Depois veio BRICS por causa da adesão ou de trazer a África do Sul também para o grupo. Ele foi desautorizado pelo Lavrov, o ministro de Relações Exteriores russo, foi desautorizado pela Índia e foi desautorizado pela China. A ideia teria sido só dele. Ou seja, ou ele escolheu ser porta-voz de uma ideia que ninguém mais banca, ou ele está falando sozinho.
O Lula, ele não... Mas o problema é que parece que o Lula não está deslocado. Ele cria essas fantasias e essas coisas que ele acha que ele vai, digamos, como mencionou o Silvio, ele acha que ele tem estatura para defender um assunto como esse. Só que, primeiramente, ele não tem apoio, nem no grupo que ele acha que ele tem alguma influência ou que o respeitam. Ele pensa isso daí. E como mencionou a Ana, fatos são fatos, né? A Índia, nesse momento, pode sofrer uma sanção dos Estados Unidos por causa de negociação e por estar fazendo uma acusação de intermediar o petróleo russo e vendendo, ou seja, o intermediador para, digamos, colocar esse petróleo no mercado. Né? A Rússia não pode vender diretamente, tem esses problemas todos, até pela questão dos bancos da sanção SWIFT que foi aplicada lá na guerra da Ucrânia, durante a guerra da Ucrânia. A China continua negociando com os americanos. Porque não vai abrir mão do mercado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o país que mais consome no mundo. Ninguém mais chega tão perto. Ou seja, ninguém vai abrir mão do mercado americano, como não abriram os europeus, não abriram os japoneses, os sul-coreanos. Estou falando de economias grandes, relevantes. E para se ter uma ideia do tamanho da economia americana, das 3 empresas com maior valor de mercado no mundo, as 3 são americanas, todas de alta tecnologia. Acho que a ordem é Nvidia, Apple e Microsoft. Qualquer uma delas, inclusive a terceira, de maior valor de mercado, ou seja, na terceira posição, é maior em valor de mercado do que a Bolsa de Frankfurt. Para ter uma ideia do quanto cresceu a economia americana e o quanto ela é importante e relevante. Você acha que os europeus não sabem disso? Os japoneses, por exemplo, que dominaram a economia do mundo nos anos 80 e começo dos anos 90, compraram inclusive estúdios em Hollywood. Para você ter uma ideia? Não, os japoneses fizeram acordo com os americanos. Os chineses estão tentando fazer esse acordo. A Ana citou de soja na primeira guerra comercial, no primeiro mandato do Donald Trump, a China aceitou comprar mais soja americana. Quem pagou o preço foram os exportadores brasileiros. Daí que a minha questão é, quando é que essa gente, eu estou falando de exportadores brasileiros, industriais brasileiros, vão, digamos, tomar mais ciência do que está acontecendo no Brasil? Porque a razão brasileira para ter 50% de taxa, fugir do clubão privilegiado dos 10% no qual a gente tinha sido colocado, foi só desvios constitucionais e abusos e essa defesa completamente abobada do Lula em relação ao dólar. É só isso. O Brasil precisa voltar à regra dele, porque senão corre o risco de ser cada vez mais punido. E a gente vai perder, e esse é o ponto talvez, a gente vai perder a janela de oportunidade que o mundo abre para um país como o Brasil, que é o garantidor hoje da segurança alimentar no mundo, e que pode ser mais ainda. Agora, só vai acontecer se tiver liberdade de expressão, se tiver liberdade de mercado. E isso quem garante é o mundo ocidental. Não é uma parceria com a China, que vai continuar comprando os nossos produtos. A gente vende para qualquer um. Chegou, pagou, levou, funciona no mundo inteiro. Você começa exterior. Agora, você só se desenvolve com a economia de mercado e liberdade de expressão. Coisas que hoje o Supremo não permite no Brasil. Estamos com mais de 100